Olá, sexto ano. Estamos iniciando a nossa segunda aula da apostila do terceiro bimestre, né? E durante essa semana, a nossa aula vai tratar do tema sobre instrumentos de orientação, né? Então, no primeiro momento, na nossa primeira aula, a gente falou dos pontos cardeais, dos pontos colaterais, que foram formas de orientação primárias, assim, né? Agora a gente vai falar de instrumentos de orientação, né? Vamos falar de um instrumento bastante antigo, né, que é a bússola, né, que foi um instrumento que foi muito importante na época das grandes navegações, né, para orientação no mar, né, e vamos falar de um outro instrumento que é bastante utilizado atualmente, que é o GPS, né. Então a gente vai ver as características de cada um desses instrumentos, a importância histórica, seja para antiguidade ou seja nos tempos atuais, né. Então a gente vai falar um pouco sobre esses dois tipos de instrumentos, né? Então, o que é a bússola? A bússola foi inventada pelos chineses no século X, sendo um dos mais importantes instrumentos de orientação criados pelo homem. Ela possui uma agulha imantada que é atraída pelo campo de atração magnética da Terra, que está orientando no sentido norte-sul. Por isso, a agulha da bússola está sempre orientada em direção aos polos norte e ao polo sul, né? Então, a partir do momento, né, que o homem teve contato com esse instrumento, que foi inventado lá pelos chineses no século X, ele começou a traçar as suas rotas, a se orientar melhor no espaço, né? Então a bússola tem essa agulha aqui que vocês observam na imagem, né? Que essa agulha ela tem o ímã e ela é atraída pelo polo magnético da Terra, então ela sempre vai estar apontando no sentido norte e sul, né? Então a partir daí os navegadores conseguiam se orientar melhor no espaço, né? Mas isso se ir falando há muito tempo atrás, assim, há 500, 600 anos atrás. Tá? Ela foi muito importante para ter essa orientação nos lugares. Hoje a gente tem o GPS, então vamos ler um pouco o GPS aí, do que se trata. Hoje é cada vez mais comum a utilização de instrumentos como radares, rádios e sistemas GPS para uma orientação mais precisa no espaço geográfico. A sigla GPS vem da expressão em inglês Global Positioning System, ou seja, Sistema de Posicionamento Global. Esse sistema permite a localização de pontos sobre a superfície da Terra. Os receptores GPS recebem os sinais dos satélites artificiais na órbita da Terra e calculam a própria posição. O uso do GPS tem sido cada vez mais comum em celulares e automóveis para auxiliar pedestres e motoristas em seus deslocamentos e é muito frequente nas navegações marítimas e aviação. Então o GPS ele já é um instrumento bastante moderno, né? Ele foi possível ser desenvolvido só depois que os satélites começaram a orbitar o planeta Terra, né? Que a internet começou a ser disseminada, nessa comunicação à distância. Então o GPS é um instrumento muito importante atualmente para a localização do espaço, né? Seja no celular nosso que tem lá o Waze ou o próprio Google, né? Que também tem a sua orientação lá no Maps, né? Ou seja nos carros para os motoristas, né? Na aviação, nas navegações marítimas e por aí vai. Então o GPS ele é um instrumento de orientação bastante utilizado atualmente, né? Aqui tem uma imagem aqui uma imagem ilustrativa do GPS no celular. Aí, através do GPS, você consegue visualizar as ruas, visualizar os bairros, as cidades, né? Tem alguns programas que utilizam o GPS que é possível saber onde ocorreu algum acidente, onde tem radares de trânsito. Então, ele é bastante importante para essa localização do espaço. Então, tanto a bússola quanto o GPS são instrumentos, mas o que é importante a gente saber é o período histórico que eles são importantes, que eles foram importantes, ou que são, né, no caso do GPS, a bússola para um período mais antigo. Né? Então, eu quero que vocês façam essa reflexão, né, que esses instrumentos, qual vai ser a importância deles para a sociedade que eles estão inseridos, né? Existem outros instrumentos de orientação? Sim, existem, né? Mas a gente focou nesses dois aí, mais para a gente ver a diferença de como era, né,
cidadão, para um navegador se orientar na antiguidade, como para a pessoa comum, né, atualmente. Né? Então, através da leitura desses textos, vocês vão responder as duas questões, sexto ano. Questão 1. Como é possível se orientar no espaço com o uso da bússola? E questão 2. O que o GPS permite e qual sua importância atualmente? São duas questões simples, né? Prestando atenção aqui no vídeo e lendo os textos, vocês conseguem responder. Né? Então, nessa semana, a gente falou dos instrumentos de orientação. É isso, sexto ano, e até a próxima semana.